Jesus, na sua palavra, nos ensinou muitas coisas por parábolas. Ele, como um professor por excelência, sabia o valor que as parábolas tinham, porque são histórias fictícias tiradas do dia das pessoas com o objetivo de ensinar lições espirituais. Ele sabia que é mais fácil a gente aprender através de uma história do que através de um conceito. E entre as parábolas que Jesus falou, há uma que me chama a atenção, que é do semeador. Diz que o semeador saiu a semear e uma semente caiu sobre a terra. Vieram os passarinhos e a comeram, porque ela estava exposta. E a semente não teve aproveitamento. Mais tarde ele passa a explicar a parábola, dizendo que a semente que caiu sobre a terra representa aquelas pessoas que escutam o Evangelho, porque a semente é a palavra de Deus. A terra são os corações e as respostas das pessoas. E o semeador representa o pregador, aquele que proclama a palavra de Deus. Então, a semente que caiu sobre a terra representa aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, como explica Jesus, mas não entendendo, vem o diabo e arrebata, que é o símbolo dos passarinhos, aquela palavra do coração das pessoas. Me chama a atenção essa palavra de Jesus na sua explicação, quando diz, e não entendendo. Ora, por que as pessoas não entendem o Evangelho? Será que é porque o Evangelho é assim tão difícil de compreender? É óbvio que não, o Evangelho é simples, o Evangelho de Jesus Cristo. Está à altura tanto do intelectual como do iletrado. Se as pessoas não compreendem, é por uma razão muito simples, é porque as pessoas se fecham ao Evangelho. Há muitas pessoas fechadas ao Evangelho. Quando você vai falar com elas, você logo percebe que elas não abrem com facilidade, que elas causam obstáculos, que elas criticam, que elas falam mal. Uma vez eu fui na casa de um senhor, consegui adentrar a sua casa para falar a palavra de Deus e perguntei se ele já tinha ido à igreja. Queria formar um contato. E ele, com cara feia, foi logo dizendo que não gostava. E todas as coisas que eu dizia do Evangelho, ele respondia com um ar de insatisfação. O que eu percebi? Que ele estava fechado, não adiantava eu continuar pregando para ele, porque nada do que eu falasse ia ter aproveitamento. Há muitas pessoas que são fechadas ao Evangelho por causa de experiências frustrantes que têm com aqueles que representam o Evangelho. Um cristão que comprou não pagou, ou um pecado que a pessoa presenciou, ou se não dentro da sua própria casa, a pessoa foi criada pela sua família, a família falando mal da igreja, falando mal dos pastores, e as pessoas criaram um verdadeiro obstáculo em relação ao Evangelho. Portanto, elas se fecham. E quando elas estão fechadas, não adianta, porque elas não vão abraçar, elas não vão entender. Tem alunos que têm muita dificuldade com matemática. Eles podem ter os melhores professores, estudar nas melhores escolas, mas eles não vão aprender matemática porque eles formaram um bloqueio contra a matemática. Da mesma forma, algumas pessoas formaram um bloqueio em relação ao Evangelho. De maneira que se você for falar para elas o Evangelho de Jesus, se você for divulgar a elas a palavra de Deus, elas simplesmente não vão receber, não vai ter aproveitamento, porque elas estão bloqueadas. Essa é a razão. E quando você for pregar uma pessoa dessa natureza, não adianta insistir, porque não vai ter aproveitamento. Se lembra que Jesus disse que a gente não deve dar aos cães o que é santo, nem atirar pérolas aos porcos. As pérolas representam o Evangelho. Os cães são aquelas pessoas que, ouvindo o Evangelho, desprezam, né? Fazem zombaria, ficam com piadas. Não tem o aproveitamento do Evangelho para essas pessoas. Há dois tipos de ação mediante a pregação da palavra de Deus. Uma é do Espírito Santo, quando a gente está aberto a essa palavra, o Espírito Santo toma essa palavra e aplica a nossa vida, transformando a nossa vida a partir dela. A segunda é do diabo, representado pelas aves. Quando a gente é fechado, quando a gente é insensível, vem o diabo e arrebata aquela palavra do nosso coração, porque ele é perito em fazer isso, e esse é o desejo maior do diabo, é tirar a palavra de Deus da nossa vida. Hoje você está escutando a palavra de Deus e talvez já tenha escutado em diversas outras ocasiões. Como você tem reagido à palavra de Deus que você tem escutado? Você tem sido indiferente? Você tem sido insensível? Você tem fechado o seu coração? Seja aquela pessoa pronta para ouvir, disposta para entender, porque a palavra de Deus não é difícil.